Hi folks! Hoje eu quero mostrar para vocês um pouco da minha rotina enquanto professor particular de idiomas. Começando pelo meu local de trabalho, aqui vocês podem ver, temos o computador, né, que é por onde eu dou as aulas, principalmente agora, nesse período difícil de pandemia, aulas online. Eu procuro sempre trabalhar com o material do professor de apoio, aliado às minhas ideias e à minha experiência, mas sempre um complementando o outro. Aqui nós temos também a minha impressora, o meu xodó. Quando eu vou até a casa dos alunos, eu costumo levar o material impresso para eles, né? Mas mesmo durante a pandemia eu também costumo imprimir o meu roteiro de aula, porque quando a gente está dando aula pelo computador, muitas vezes é preciso compartilhar a tela com o aluno. E se eu precisar olhar na tela do computador para saber o que eu vou fazer em seguida, então isso acaba dificultando. Então eu prefiro imprimir o meu roteirinho para que eu possa olhar e ao mesmo tempo que eu precisar compartilhar a tela ou mostrar um vídeo ou qualquer outra coisa. E agora eu quero mostrar um pouco para vocês da minha agenda. Como vocês podem ver, a maior parte dela é composta de preparação de aulas. O professor sempre tem que dedicar um bom tempo na preparação de aulas. Costuma-se dizer, e isso eu posso atestar na prática, que a preparação de aulas dura em média o dobro da aula. Ou seja, se a aula, por exemplo aqui, se uma aula que eu dou que tem a duração de 1 hora, para preparar essa aula eu vou precisar de pelo menos outras 2 horas. Salvo quando muito dessa aula eu já tenho pronto, que eu já tenho aplicado com outro aluno, então eu reutilizo alguns materiais e faço adaptações. Isso acaba diminuindo esse tempo, né? Mas é sempre bom preparar a aula, por mais que você já tenha dado ela, porque cada aluno é diferente um do outro. Mas não só de preparação de aula é feita, e de dar aula é feita a vida de um professor. Vocês podem ver aqui, nós temos alguns horários separados para estudo, né? Eu estudo inglês também. Inclusive, eu também estou aprendendo francês, uma forma também de eu me colocar na pele dos meus alunos. Afinal, eu aprendi inglês já tem mais de 15 anos, então eu sinto na minha pele o que é ser um aprendiz de um novo idioma. E devo admitir que está sendo muito bom estudar francês. Então, temos momentos de estudo, momentos de preparação de aula, momentos de aplicação de aula, outros compromissos pessoais aqui, enfim. Bom, é isso por enquanto. Bom, esse foi um pouquinho da minha rotina de professor particular de idiomas para vocês. Um comentário que eu queria fazer sobre os estudos que eu faço, tanto do inglês quanto do francês, é que eu procuro dividi-los para ter o que estudar durante toda a semana. É muito importante você estudar sempre um idioma. Não deixar para estudar, sabe, uma vez ou duas por semana. Isso é muito pouco. Então eu procuro separar por volta de 1 hora por dia para estudar o inglês e outra hora para estudar francês. Mas aí eu intercalo para que não fique também muito bagunçado na minha cabeça. Dia sim eu estudo francês, dia não eu estudo inglês. Eu vou intercalando. E as habilidades também eu intercalo. Se num dia eu estudo francês
através de compreensão auditiva, no outro dia que eu for estudar francês, eu procuro focar na leitura. E no outro dia eu foco na gramática. E aí eu vou intercalando isso. Se bem que atualmente eu percebi um pouco de... Eu estou sentindo um pouco de falta de falar mais, tanto o francês quanto o próprio inglês, né? Então eu percebi que a distância entre um exercício de fala e outro acaba sendo muito grande, se você considerar que eu pego um por um e ainda intercalo os dois. Porque eu também faço essa separação para o inglês, um dia de leitura, outro dia de escuta, outro dia de gramática. Então, eu estou acrescentando meia hora extra nos dias que eu estou para o meu dia, para eu poder estudar mais um outro aspecto da língua. Porque às vezes, aliás, normalmente, para se treinar a fala, não se gasta necessariamente uma hora, pode se gastar bem menos. Então, digamos que no mesmo dia eu estudo leitura durante uma hora, e em uma meia hora depois, mais tarde no dia, eu pego uma meia hora para falar, né? Então, isso já adianta as coisas, né? Eu deixo os espaços de uma hora para as atividades que ocupem mais espaço e as de meia hora para ir adiantando aquelas que não precisam de tanto. E assim vai, né? E era isso. Eu queria compartilhar um pouco com vocês da minha rotina e como eu ia dizendo, espero que de certa forma possa servir de alguma orientação ou algum auxílio para alguém que esteja procurando uma forma de conciliar, né, a questão dos estudos, né, das línguas. Esse é o jeito que eu faço. Existem muitos outros, tão bons quanto ou melhores, mas esse é o que eu venho fazendo há meses e tem dado muito certo para mim, tá? As coisas estão equilibradas e eu estou conseguindo fazer tudo o que eu preciso fazer sem atropelos e sem deixar minha vida pessoal de lado. Então é isso aí, pessoal. A gente se vê aí no próximo post. Bye, bye.